semana, né? Vocês devem ter percebido que o tema da aula anterior estava muito ligado a raízes, né? Muito ligado a essa parte de cálculo de raízes e cálculo de raízes que não eram decimais. Hoje a gente vai, digamos assim, andar pelo mesmo caminho, mas pelo um lado um pouco mais diferente, né? A gente vai aprender o que é uma notação científica, que aí não vai envolver raízes, mas o contrário das raízes, que são as potências. A gente vai aprender a manipular números muito grandes e números muito pequenos. Por exemplo, a distância até o Sol. Se a gente fosse medir em números normais, daria um número muito grande. Então a gente usa as notações científicas para deixar os números, digamos assim, mais compreensíveis para a gente, ok? E aí no finalzinho da aula, a gente vai ver um pouco mais a fundo o que é uma potência quando o expoente ele é menor que 1. Né? Na verdade, quando ele é uma fração, né? Porque é comum a gente ver 2 elevado a 2, mas é meio incomum a gente ver 2 elevado a 2 terços, né? Então a gente vai ver isso hoje e ver o que é que isso significa, tá bom? Acompanhem o vídeo, estudem quando o vídeo pedir para estudarem e realizem as atividades quando o vídeo pedir para vocês realizarem, tá bom? E no final a gente dá uma revisada rápida com vocês. Pessoal, vocês leram aí as páginas do livro e vocês devem ter percebido que ela não fala muito sobre conteúdo, sobre, digamos assim, sobre como a gente trabalhar com esses números, né? Ela mais mostra para vocês os números e mostra para vocês algumas aplicações desses números que são ou muito grandes ou muito pequenos, certo? Então, para a gente começar, a gente vai começar com esse número aqui enorme, ó. Um 602 seguidos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 átomos, 21 zeros. O que é que esse número quer dizer, pessoal? Esse número, não sei se vocês já estudaram isso em ciências, mas esse número ele é chamado de número de Avogadro, certo? Eu tenho que ter esse montão de átomos aí para ter uma coisa que ele chama de mol, né? Um mol de átomo. A gente precisa ter esse monte de número. Se a gente for olhar para esses números enormes, onde é que as vírgulas estão? As vírgulas sempre ficam aqui no final, certo? Esse número aqui enorme, vírgula, aí aqui começam as casas decimais, né? Vírgula 00. E aí, como é que eu posso fazer para me trabalhar com esse número de maneira mais, digamos assim, mais simples? Olha só, se eu pegar essa vírgula e eu mover ela para cá, e ir movendo ela para cá, para cá, para cá, para cá, ou seja, e trocando ela de posição, até ela chegar mais ou menos bem aqui, quantas casas decimais será que eu movi? Quantos números eu movi? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E aí eu posso escrever esse número dessa maneira. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Professor, da onde que saiu esse número 23? Foi da quantidade de casas que eu movimentei. 1, 2, 3, 4, e aí se você contar de novo, você vai chegar nesse número. Sempre que vocês virem isso aqui, ó, 10 elevado a algum número, isso aqui a gente dá um nome específico que é chamado de notação científica. A gente usa isso para
apresentar melhor números ou muito grandes, como é esse caso, ou números muito pequenos, como é um caso que a gente vai ver mais lá na frente. Tem um caso do livro de vocês, que é esse aqui, ó. A gente tem esse número, que é 300 milhões de metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que em apenas um segundo, a luz, ela consegue percorrer essa distância aqui. É o objeto mais rápido que a gente tem conhecimento. Em um segundo apenas, ela consegue percorrer 300 milhões de metros. E aí, a casa decimal, nesse caso, né, quando ela não aparece antes, é porque ela está aqui no final. E aí, novamente, a gente refaz o processo. A casa decimal está aqui, e aí eu vou querer chegar aqui no 3, para ficar melhor. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou escrever o 3 vezes 10 elevado a quanto? A 8. Se vocês tiverem notado, nesses dois exemplos, a vírgula sempre estava aqui, na direita, e a gente fazia o caminho dela da direita para a esquerda, certo? A gente sempre fazia o caminho da direita para a esquerda, certo? Da direita para a esquerda. Agora vamos para esse caso aqui, ó. Eu acredito que todo mundo saiba o que é um átomo, né? Que é aquela estrutura que tem uma coisa no centro, que é chamada de núcleo, e tem os elétrons lá orbitando, né, em torno do núcleo. Esse número aqui, pessoal, 0,000000005 metros, é a distância do núcleo até a primeira camada eletrônica, né? Até a primeira órbita aqui dos elétrons. Vocês já estudaram isso em ciência, vocês devem perceber. Mas a explicação é importante, mas não tão determinante para vocês compreenderem o número. O que eu quero que vocês percebam é que é um número muito pequeno, né? É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí tem um 5, né? É um número muito pequeno. Então, para mim trabalhar melhor com esse número, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso tirar a vírgula daqui e trazer ela aqui para o 5, para ficar melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Eu tive que mover a vírgula 11 casas. Então, por lógica, vai ser 5 vezes 10 elevado a 11. Porém, se a gente for olhar, o caminho que a gente percorreu é o inverso. Antes a gente estava indo da direita para a esquerda. E agora a gente está indo da esquerda para a direita. E aí é por isso que esse 11 vai ter um sinalzinho negativo. Certo? Para melhorar um pouquinho a vida de vocês, existe uma tabela de conversão. Certo? Onde o nosso ponto de referência é a vírgula. Certo? O nosso ponto de referência é sempre a vírgula. E esse ponto, essa tabela, ela é essencial para a gente aprender a fazer essa conversão de números grandes para números expressos em forma de notação científica. Por exemplo, eu vou escrever aqui esse número. Certo? 300. Número 300. Olha só. Eu vou fazer a vírgula sair daqui para percorrer essa, para percorrer essa. Olha onde foi que ela parou. Na potência 10 elevado a 2. É por isso que eu posso escrever o 300 como sendo 3, que está aqui o 3, vezes 10 ao quadrado, que apareceu aqui. Vamos escrever um número maior. A vírgula está aqui, né? A vírgula sempre vai estar aqui. 5.800. Como é que eu posso escrever esse número em forma de notação científica? Ó, eu vou fazer a vírgula chegar bem aqui. Então, eu vou ter que andar uma, passar pelo 10 elevado a 0, passar pelo 10 elevado a 1
passar pelo 10 elevado a 2 e chegar no 10 elevado a 3. É por isso que 5.800 é a mesma coisa que 5,8 vezes 10 elevado a quanto? Chegou aqui, chegou no 3. Ok? Agora vamos para o lado negativo. 0,12. Agora, a minha vírgula está aqui e eu quero que ela chegue, ela passe do 1. Vou acrescentar mais uma tabela aqui, botar aqui o 2 elevado a menos 4. Certo? Minha vírgula está aqui, eu quero que ela chegue aqui. Quero que ela chegue aqui. Ela vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3 e vai ter que passar para outra 4. Olha só, quando ela chegou aqui, aqui tem mais um 0. Quando ela chegou aqui, eu fiquei com o 10, né? É por isso que 0,0010 é igual a 10 vezes 10 elevado a quanto? Olha só, chegou aonde? Menos 4. Certo? Então essa tabela ela é fundamental para vocês aprenderem a fazer essas conversões. E aí, tratando agora do outro ramo da aula, é o seguinte, ó. São as potências de expoente fracionário. Olha só, toda vez que eu tenho uma potência, que o expoente é uma fração, eu posso escrever ele como sendo essa raiz. Certo? Fiquem atentos aqui aonde está cada letra. Olha só, a letra que está embaixo da fração, que está no denominador, ela passa para fora da raiz, lá para cima, para o índice. E a letra que está em cima, ela fica dentro, elevado ao número. Vamos para um exemplo com números. Olha só. 5 elevado a 2 terços. O 3, que era o N aqui, né? Tá aqui, ó. E o 2 veio para cá. Tá aqui. E o 5 entra para dentro da raiz. Ok? Eu preparei um exemplo para vocês aqui um pouquinho diferente. Eu não tenho mais um expoente, uma potência de uma fração. Isso é um número decimal. Porém, vocês devem lembrar que todo número decimal pode ser escrito como sendo uma fração. Nesse caso, olha só, 0,5 tem uma casa decimal. Se tem uma casa decimal, é só eu colocar o número e dividir por 10. Ou seja, 3 é igual, 3 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 3 elevado a 5 sobre 10. Porém, eu posso simplificar isso aqui, né? Dividir por 5, que vai me dar 1/2. Então, 5 sobre 10 é igual a 1/2, ficou 3 elevado a 1/2. Aí ficou fácil, né? Quem é o de baixo é o 2, quem é o de cima é 1. Vai ficar a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Certo? E aí vem para esse outro caso, ó. Um caso um pouquinho mais complicado. Isso aqui é uma multiplicação entre potências de expoente fracionário. Só que elas têm uma coisa em comum, né? Que é a base aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas nesses casos, a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma 1/2 mais 1/3. Aí eu vou fazer aqui embaixo separado, ó, para vocês compreenderem. 1/2 mais 1/3. Pela regra da borboleta, a gente multiplica esses dois. 3 vezes 2, 6. Depois esses dois. 3 vezes 1, 3. Mais. Depois esses dois. 2 vezes 1, 2. O resultado deu 5 sobre 6. Então, substituindo isso aqui por 5 sobre 6, eu vou ficar com 10 elevado a 5 sobre 6. Que transformando isso lá na raiz, a gente vai ter a raiz
sexta de 10 elevado a 5. Ok? Então, os assuntos teóricos eram esses, né? E agora vocês vão ficar aí com uma atividade para vocês resolverem, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, mas caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que eu procuro responder o mais rápido possível. Pronto, pessoal, vocês já estudaram, né? Já estudaram por conta própria, já me viram dando uma recapitulada no estudo de vocês e também já resolveram as atividades por conta própria, né? Então vamos só fazer aquela revisão bem rápida, né? Então vocês viram aí que quando a gente está falando de números muito grandes ou números muito pequenos, geralmente números muito grandes associados à distância de planetas, e números muito pequenos associados a, sei lá, tamanho de uma bactéria, o tamanho de um vírus, a gente sempre trata esse número como sendo uma potência de base 10, né? Porque aí a gente torna o número um pouco mais compreensível para a gente. E aí vocês viram todo aquele processo de quando arrasta a vírgula para a direita, a gente troca lá o expoente, né? A gente vai aí aumentar o expoente. Quando arrasta a vírgula para a esquerda, a gente vai diminuir o expoente. E por fim, vocês viram também como que a gente faz essa transformação, né? Entre uma potência, que é uma fração, e uma raiz quadrada, né? Vocês viram que, na verdade, elas significam a mesma coisa, só que são escritas de formatos diferentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês aprenderem, e bom fim de semana para vocês, fiquem em casa, tá bom? Boa tarde.